É muito comum que eu vou falar aqui, talvez você tenha também vivido alguma situação parecida, que hoje em dia nas igrejas o povo vai e o pastor que está à frente, ou a pastora, a pessoa responsável que está conduzindo o culto, sempre quer começar na hora certa, porque falam que é um desrespeito se a pessoa chegar atrasada. Ainda vem com aquela piadinha, chegou no amém, chegou no amém. Isso não agrada ninguém, isso afasta as pessoas da igreja. Agora, na hora de terminar o culto, daí eles vão dizer, deixa o Espírito Santo agir, tem que seguir a mão do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver falando, enquanto Deus estiver falando, a gente não pode parar o culto. Mas não tem hora para começar? Tem que ter hora para terminar também. Mas muitos vão até tarde da noite e as pessoas estão lá cansadas, com criança às vezes, e eles ficam falando, a criança está bem cuidada na escolinha. Está bem cuidada na escolinha, mas tem fome, tem cansaço. Os pais trabalharam o dia todo e às vezes estão lá querendo ir embora naquele horário estipulado que terminaria o culto e nada é feito, porque eles alegam sempre que Deus ainda está trabalhando, que o Espírito Santo está agindo e que o culto não pode parar. Falta de respeito com as pessoas. E as pessoas com fome. Ainda, eles pedem para que as pessoas contribuam com aquela obra. Como? Dando dinheiro, dando oferta, dízimo. Falam que se não der, a pessoa está com amor ao dinheiro. Mas ninguém fala lá na frente que vai servir um alimento para todos eles enquanto estiverem ali. Só Jesus fez isso. Jesus sustentou a multidão. Jesus não pediu dinheiro para ninguém lá. Ele só perguntou se alguém tinha alguma coisa e apareceu um jovem com 5 pães e 2 peixinhos e daquelas poucas coisas, pouco alimento. Jesus multiplicou e sustentou uma multidão de pessoas que estavam lá perto. Em nenhum momento nós vimos Jesus falando agora, vocês têm que contribuir com a obra. Jesus não falou isso, não. Ele fez o milagre, ele sustentou as pessoas que estavam se aproximando ali para aprender dele e também para ser curado. Um outro estava doente e vieram até Jesus. Ao contrário do que nós vimos hoje nas igrejas. Muitas igrejas, não todas, mas a maioria só quer saber de explorar o seu público. A maioria só quer saber de explorar o povo de Deus. O povo vai lá para adorar Deus, buscar uma bênção, querendo acertar a vida com Deus, e chega lá dar de cara com a exploração, porque essa é a palavra, exploração. Ninguém ajuda aquele povo e, pelo contrário, querem explorar somente, arrancando até a última lã do corpo da ovelha. Em nenhum lugar está escrito que Jesus falou para aquele povo, doem tudo que vocês têm em suas bolsas, em seus alforjes, em seus bolsos, para que Deus possa abençoar a sua vida também. Todos estão aqui querendo bênção. Então, primeiro você tem que mostrar que é fiel a Deus e depois Deus vai agir na tua vida. Enquanto você não mostrar que é fiel a Ele, como que Ele vai abençoar você? Como que Ele vai abrir a janela do céu e derramar bênçãos dos céus na sua vida, na sua casa? Nós nunca vamos encontrar na Bíblia que Jesus fez isso. Ao contrário de muitos homens e mulheres. Tá cheio de sem vergonhas por aí, explorando o povo. O povo vai lá com a intenção, como já disse, de adorar a Deus e acaba encontrando pessoas exploradoras, tentando tirar tudo o que a pessoa tem. E se a pessoa bobear, ela perde tudo mesmo, deixa tudo lá. E depois não adianta reclamar, né? Depois não adianta reclamar, não. Vai reclamar para quem? A pessoa deu de livre e espontânea vontade, quer dizer, entre aspas, livre e espontânea vontade. Deu por pressão psicológica. Essa é a palavra, pressão psicológica. Agora, claro, eu concordo que a pessoa que frequenta um ambiente, uma igreja, todo lugar precisa de ajuda. Tem água para pagar, tem energia, tem IPTU, gasto com isso, com aquilo, e então precisa-se de ajuda. E a Bíblia fala que nós devemos realmente dar as nossas ofertas, nossos dízimos, mas a oferta, aquilo que o seu coração sentir, não uma oferta imposta. Tudo aquilo que é imposto, vira imposto, não é isso? E de imposto nós estamos com a vida cheia para pagar. Se a gente começar a pensar em imposto, a gente nem dorme à noite.
né? De tantos impostos que a gente paga. Numa bala que você compra hoje, já tem um imposto embutido lá. Agora, você vai no reino de Deus buscar a tua paz, buscar a tranquilidade na presença do Senhor e chega lá, se depara com mais impostos, aí fica difícil, né? Fica para nós. Difícil. Fica? Difícil ou não fica? Claro que sim. Mas, claro, se você entrega de bom coração, com alegria, sabendo que aquele dinheiro vai ser empregado ali na obra de Deus, no reino do Senhor, para expandir o reino de Deus na terra, para salvar almas, contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, não é errado, não. Você faz aquilo que Deus deixou marcado para que os seguidores dele fizessem realmente. Concorda comigo? Aí sim Deus abre a janela do céu para abençoar a tua vida. Claro, você também não vai seguir um lugar, frequentar um lugar só querendo receber, né? Algo você precisa fazer. O que nós precisamos fazer? Obedecer aquilo que Deus nos ensinou. Temos que dar as nossas ofertas? Sim. Dízimos? Com certeza. A primeira parte do nosso salário devemos separar para a obra de Deus. Se eu não quero separar, então eu também não posso querer frequentar no meio lá. Ninguém vai impedir você de frequentar. Ninguém. Você pode ir na igreja que você quiser e não querer colaborar com nada. Mas se você é um adoradora verdadeiramente do amor de Deus e acredite que Jesus veio para nos salvar, você vai contribuir com alegria e vai ver as bênçãos de Deus crescendo cada vez mais na tua vida. Nós vemos um exemplo lá em João capítulo 6, está marcado que Jesus estava com uma grande multidão, rodeado de uma multidão muito grande, e estava escurecendo. Os apóstolos ficaram preocupados. O que nós vamos dar para esse povo comer? Manda de volta para casa, né? Cada um voltasse para casa deles, mas ninguém queria ir embora, porque a presença de Jesus era o melhor lugar que eles queriam naquele momento e gostariam de estar. E eles estavam, então ninguém queria se afastar dali. Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa lá para distribuir para aquele povo. Os apóstolos disseram que a cidade ficava longe, ficava difícil para ir comprar os alimentos. Surgiu um jovem com 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou e falou: é suficiente. Ele pegou aqueles 5 pães, 2 peixes, multiplicou, fez um milagre ali e distribuiu para aquela grande multidão. E depois que todo mundo comeu, até se cansar, estavam todos satisfeitos, Jesus pediu para que os apóstolos passassem recolhendo tudo o que havia sobrado daquele alimento que Jesus multiplicou. Os apóstolos foram até lá, juntou tudo, encheram os cestos, no total 12 cestos cheios de alimento que sobrou, pão e peixe. Isso mostra o quê? Que Jesus estava preocupado em não desperdiçar o alimento. Jesus sabia do valor que tinha o alimento ali para eles. E que tem o valor, tem o alimento para nós hoje também. Jesus sabe disso. Não vai deixar faltar alimento na nossa casa. Lá em Salmos está escrito que não existe um justo desamparado e nem um filho do justo mendigando pão. Se você é uma pessoa justa, você não vai ficar desamparada. Então seja justa das coisas que você faz. Você reconhece que Deus realmente é poderoso para fazer transformação na tua vida e que você frequenta uma igreja? Colabore, ajude-se, dê sua oferta, dê seu dízimo, mas não se permita ser uma pessoa explorada pela sua liderança, né? Se você já está dando seu dízimo, contribui ali com alegria, você não pode permitir que a pessoa te explore, porque aí você já está fazendo o papel de trouxa. Lá, quando aquele jovem ofertou 5 pães e 2 peixinhos, ele também se alimentou daquilo que Jesus fez, daquele milagre que Jesus fez, depois que Jesus multiplicou aquele alimento, e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Um para cada apóstolo. Você já pensou nisso? Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Então, 12 cestos cheios de alimento. Um para cada apóstolo. Quer dizer,
para todos aqueles que estavam trabalhando na obra do Senhor. Quem que estava trabalhando com Jesus? Não eram os 12 apóstolos? Nada mais justo de que um cesto cheio ficasse para cada um, pertencesse a cada um daqueles discípulos de Jesus. 12 apóstolos, 12 cestos cheios, um para cada. Se você trabalha na obra de Deus, não significa que você tenha que fazer algum serviço lá dentro. Se conseguir fazer, tiver tempo para isso, amém. Glória a Deus, faça mesmo. Quanto mais você fizer, mais você vai receber de Deus. Quanto mais você plantar, mais você vai receber. Muito mais você vai colher sobre aquilo que você plantar. Concorda comigo? Se você plantar pouco, você colhe pouco. Se você planta bastante, você vai colher bastante. Mas se você já faz a sua parte, dando a sua oferta, o seu dízimo, você também é um trabalhador na obra de Deus. De certa forma, você também está ajudando no evangelismo do Senhor pela terra, para salvar almas, para atrair pessoas ao reino de Deus. Então fique com essa palavra. Seja uma pessoa justa. Assim você jamais será desamparada e nenhum filho seu irá mendigar um pão. Isso está escrito no livro de Salmos. E Jesus tem bênção para te dar. Aceite aquilo que é melhor de Deus para a tua vida. Permaneça com Ele. E assim, tudo vai acontecer para você, para a tua casa, para a tua família, onde você estiver. Você será um canal de bênçãos de Deus para a vida das outras pessoas também. Seja fiel. Porque Deus é fiel com você. Amém? Deus abençoe.